cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper, mas isso na verdade é o nome de uma marca. O nome certo é Fechicler. Isopor também não é o nome oficial disso aqui, e sim poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper, mas isso, na verdade, é o nome de uma marca. O nome certo é Fechicler. Isopor também não é o nome oficial disso aqui, e sim poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse é o seu lembrete. Já passou tempo suficiente e os seus dedos já reiniciaram. E agora você já consegue instalar eles outra vez. De nada. Isso é um show silencioso. Cada pessoa usa um fone de ouvido e escuta a música ao mesmo tempo, só que sem realmente ter barulho. E parece muito legal, até você tirar a música. Nesse lugar, você precisa se sacrificar pelo Wi-Fi. O nome da rede é Boa Sorte. Aí você precisa puxar o papelzinho com a senha. E puxar, e puxar, e puxar, e puxar. E ter muita paciência pra escrever a
da senha. Esse cara fez um despertador impossível de ignorar, porque tava cansado de tentar acordar o filho e ele não levantar. Ele chama uma vez e o filho não acorda. Chama uma segunda e ele nem se mexe. E é aí que ele pede pra Alexa tocar o alarme e isso aqui acontece. Esse casal se colou junto pra tentar salvar o seu namoro. Eles brigavam muito e por isso resolveram ficar presos um no outro vários dias, 24 horas por dia pra tentar resolver. Eles faziam tudo juntos, desde cozinhar até ir no banheiro. E a mulher teve que se demitir porque não conseguia trabalhar com o querido junto. E eles ficaram grudados por 123 dias e terminaram. Isso não é o que parece, porque você tá vendo uma sala que vai pra dentro, mas na verdade o que você realmente tá vendo é uma pirâmide que sai pra fora. O braço dele é feito de Lego. Enquanto brincava, o menino de 9 anos que nasceu sem braço juntou os blocos pra fazer uma prótese. Ela não funcionava de verdade, mas ele continuou tentando. E anos depois, ele realmente conseguiu fazer um braço que se mexe. Consegue pegar as coisas e até fazer flexões. Eu duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro. E as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando. E agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil. Além de não comer várias vitaminas importantes. E fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. Pontos que existem, mas você nunca ouviu falar. O ponto amigo serve pra quando você escreve alguma coisa que pode soar grosseira, mas que você quer mostrar pra pessoa que não foi grosseiro. Esse serve pra mostrar que você tá sendo irônico. O exclarrogativo é uma exclamação com pergunta. Já o ponto do amor é pra mostrar amor, literalmente. Esse aqui é o autoridade, que é pra mostrar que o que você escreveu tem que ser levado a sério. E o ponto de certitude mostra que você tem certeza do que tá falando. Esse aqui marca perguntas retóricas. E esse, dúvida. O jornal mostrou um retrato falado de um suspeito e ele era assim. Todo mundo achou muito engraçado, porque era um desenho bem tosco que não daria pra reconhecer ninguém. Até mostrarem o rosto real do cara, que era igualzinho. Ela precisa ficar com a boca fechada 24 horas por dia. Não dá pra comer comidas sólidas e muito menos falar. Escovar os dentes é impossível, mas você ainda precisa limpar eles. E por isso tem que usar Listerine toda hora. E ela tem que ficar assim por 30 dias, porque quebrou o queixo e não pode mexer esses ossos. Esse cara escorregou num telescópio abandonado, mas isso foi um erro enorme. No começo parecia que tava tudo bem, porque o negócio virou um escorregador bem divertido. Até que ele teve um problema que não tinha pensado antes. Enquanto ele corria, percebeu que agora ele precisava subir de volta. Esses professores corrigem a prova em 1 segundo. Na China, os alunos se preparam um ano inteiro pra fazer essa prova, pra tentar entrar na faculdade de artes. E aí passam horas desenhando essa foto, tentando tirar a melhor nota possível pra decidir o seu futuro. E aí o professor corrige assim. Esse cara tá cantando num tubo de metal e grava exatamente o que ele tá cantando numa parafina. Quando ele termina, colocam esse cilindro numa vitrola e o resultado fica assim. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo, então resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela, e ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. Esse cantor errou feio, porque prometeu deixar uma marca de mão em todos os seus discos sem parar por 24 horas. No começo ele tava tranquilo, mas depois de só algumas horas ele já não tinha energia. O braço tava doendo, a sua mão tremendo, mas ele não parou. Depois de 11 horas, ele mal conseguia se mexer, mas de algum jeito conseguiu continuar por causa da sua promessa. E depois de 24 horas e 42 minutos, ele deu a última mãozada. Esse cara foi no salão cortar seu único fio de cabelo. Ele foi super bem tratado. Lavaram um fiozinho com cuidado, com produtos muito bons. Pentearam direitinho e cortaram o tanto que ele pediu. Finalizaram com creme e estilizaram. No fim, ele recebeu produtos de cabelo e cobraram R$ 200 pelo corte. Coisas que são proibidas no Brasil e você não sabe. No Rio Grande do Sul, criaram uma lei que bane colocar nome de pessoas em cachorros, porque poderia gerar bullying, mas a lei não foi aprovada. Em Aparecida, criaram um projeto de lei que bania chuvas, trovões e raios. Como? Em 1984, a cidade de Rio Claro baniu melancias, porque achavam que ela transmitia doenças, deixando claro que não tem mais a lei. Por fim, Bocaiúva do Sul baniu a venda de preservativos, porque eles queriam que a população crescesse. Gente, não é assim que faz!
Coisas que são proibidas no Brasil e você não sabe. No Rio Grande do Sul, criaram uma lei que bane colocar nome de pessoas em cachorros, porque poderia gerar bullying, mas a lei não foi aprovada. Em Aparecida, criaram um projeto de lei que bania chuvas, trovões e raios. Como? Em 1984, a cidade de Rio Claro baniu melancias, porque achavam que ela transmitia doenças, deixando claro que não tem mais a lei. Por fim, Bocaiúva do Sul baniu a venda de preservativos, porque eles queriam que a população crescesse. Gente, não é assim que faz! Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar um nome para ver se ajuda. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Vitor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar um nome para ver se ajuda. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar para sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa.